Boa noite, gente, tudo bem? Estamos aqui começando mais uma live na noite de hoje. Eu sou Heloísa Van Orden, eu sou psicóloga, atendo casais, atendo adultos e o tema relacionamento é uma paixão que é muito presente no nosso atendimento no dia a dia. Eu vou chamar a Lid, que já entrou. Vamos aguardar ela entrar. Enquanto isso, eu vou fixar o tema aqui assim que a Lídia entrar. Estamos aguardando ela entrar, ela está entrando já. Oi, Elô! Oiê, boa Oi, pessoal, boa noite. noite, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui para não ficar só a testa aparecendo. Tá bom. Aí, ó. Acho que tá ok aqui também, né? Não, agora ficou esquisito aqui para mim, mas acho porque eu subi para escrever. Pode se apresentando, Lid. Bom, pessoal, boa Ok. noite. Eu sou Lidiane Araújo, trabalho também com Pronto. adultos, famílias, casais, né? No intuito aí de que haja desenvolvimento pessoal, né? Das famílias também. Trabalho com constelações familiares sistêmicas e desenvolvimento humano atualmente, né? Como Elô, minha grande paixão é ajudar famílias a se reconectarem. Isso. E toda família começa de um casal. Toda família se forma Exatamente. a partir de um casal, porque a gente não estaria aqui se não fosse um casal que uniu-se em um dia, né? Que um dia se uniu de alguma Exatamente. maneira e nos trouxeram à vida. Né? Eu falei isso semana passada, né? Que foi dia 15, dia da família, que o relacionamento de casal é o início da família. E é verdade, independente da história, é, a base da família, né? Porque independente da história desse casal, né? Como eles se encontraram, Como eles eu se encontraram, não importa, né? E aí tô é vendo aí, isso. Elô, já alguns coraçõezinhos subindo, né? Aproveitar e Uhum, pedir, né, que se vocês puderem fazer isso mesmo, agradecer quem já está dando os coraçõezinhos e pedir quem mais uhum, puder. Isso ajuda o Instagram a entender que a nossa live é relevante e que vocês possam também encaminhar para as pessoas que vocês entendam que esse assunto pode ser relevante, encaminhar o aviãozinho de papel que tem, né, aqui no Instagram para outras pessoas se conectarem nesse momento conosco. isso. Bom, o tema de hoje é o que mantém o casal unido. E quando a gente escolheu esse tema, né, foi muito pensando, de fato, né, sendo bem redundante, né, do que mantém o casal unido. E pensando, então, em contrapartida, no que acontece que os casais se separam. Né? O que Sim, acontece que os casais se separam? Então, o que manteria eles unidos? Né? E aí, a gente estava conversando e entre as nossas... Saúde! Não é o amém. Não coronavírus. pode, não é. Ainda bem que a gente está online, né? Não tem problema com Ainda as bem que a gente está máscaras. online, ainda bem Oh, que eu não estou saindo, tá tudo certo. tá, tá tudo certo. Então, pegando o fio da meada aqui de novo, né? Eu e a Lídia, a gente foi conversando, a gente foi trocando ideia, e aí a gente chegou numa coisa bem interessante, né, Lídia? No quanto a gente escuta casais, né, justificando, né, o que mantém eles unidos. E por que a gente fala que é justificativa? Porque são mentirinhas, né? São mentirinhas de Exatamente. fachada que eles usam para dizer, ah, é isso que nos mantém unidos, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Lid? Né? E aí, queria Muitas, antes da gente começar, se alguém tiver alguma pergunta, tal, vai sim. colocando aí para nós, tá? Pode ir colocando aí para nós. E a gente Eu dá acho que um oi até geral para todo mundo, né? isso. Você, Elô, até colocou lá no seu Insta, né, pedindo para o pessoal colocar o que eles achavam, né? Tem alguém aqui na live que gostaria de colocar o que vocês acham que mantém o casal unido? Vocês têm alguma ideia disso? Quer compartilhar aqui? Esperar se alguém fala para a gente começar.
Isso. E aí, depois que alguém falar, eu posso colocar o que que algumas pessoas comentaram. Ninguém quer falar? Pelo jeito, tá todo Acho que mundo. fala aí, tá todo mundo querendo ouvir. Fala aí, Elô, Tá. que colocou lá? Então, teve gente que colocou a família, né? Teve gente que colocou, ixi, deu branco, companheirismo, cumplicidade, né? E, enfim, basicamente aí, ó, a minha cunhadinha tá É, falando aí, companheirismo, companheirismo. né? Então, assim, É, amor, respeito, a Alexandra tá complexidade, colocando isso. Colocaram também amor, respeito. E tudo isso, gente, que foi dito e foi intimidade, falado, a Graça tá uhum, colocando. tudo isso que as pessoas estão colocando, tudo isso é fundamental. Não tem Sim, dúvida, não tem dúvida, e a gente vai voltar nessas coisas daqui a pouco. A Andréia, lá do Coisa de Casal, tá colocando uma coisa sensacional, que é a escolha, né? A gente escolhe todo dia aquela pessoa, né? É sim. escolher. Mas o que está por trás da nossa escolha, do escolher ficar junto? Às vezes, Oi, por Andréia. trás da minha escolha de ficar junto, tem uma dessas justificativas, uma dessas desculpinhas, né, que está por trás da minha Sim, escolha. Nem sempre a minha escolha ela é motivada por um sentimento que é o fundamental, né, que a gente vai trazer aqui daqui a pouquinho. Às vezes essa escolha é fundamentada nisso que a gente está chamando de desculpinha, né, Lid? As a gente mentirinhas. ouve muitas vezes, né, essas mentirinhas vindas não só de mulheres e nem Uhum, só de homens, né? uhum, Tanto um quanto o outro, às vezes, escolhe a sua mentirinha para contar, é. né? Eu não me separo porque tenho os filhos, né? São pequenos, eu dependo do marido, às vezes, para criar, ou Uhum, não. Eu não confio na minha esposa para cuidar dos meus filhos sozinhos, eles são pequenos, então eu fico com ela para apoiar ali, para cuidar, porque eu uhum, não confio que ela vai cuidar suficientemente bem. Eu não separo porque a minha religião não permite, né? E uhum, assim nós vamos encontrando vários desculpinhas. Às vezes os filhos já estão adultos e aí eu já não separo porque não, os filhos estão adultos, daqui a pouco vão se casar também, eu não quero dar mau exemplo. E assim a gente vai ouvindo uma série de desculpinhas, né, que a gente chama assim, aham, para que o casal se mantenha casado, né, ali isso. convivendo junto. E muitas vezes tem uma amiga nossa, né, a Tati Medeiros, que ela fala assim, os casais eles contam mentirinhas, né, para os filhos, principalmente, né, Uhum, mas entre quatro paredes, ou seja, quando ela diz entre quatro paredes, não necessariamente é no quarto, mas entre quatro paredes só eles sabem. O que quer dizer uhum, isso? É que, na verdade, o que motiva cada um a manter ainda aquele relacionamento, só ele próprio sabe. uhum, É algo que é só dele, né? Às vezes nem o outro ali sabe exatamente porque que o uhum, outro ainda está ali, né? Então, são essas mentirinhas que vai alimentando a relação. uhum, E sim. Elo, particularmente, eu tenho uma grande preocupação que é o impacto dessas mentirinhas na vida dos filhos, principalmente crianças. Uhum. Porque A muitas prim... vezes essa mentirinha é contada para eles, né? Eu não me Uhum, separei porque vocês eram muito crianças e eu não podia, eu tinha que cuidar de vocês. E às vezes essa mãe apanhava, né? Às vezes esse pai era muito maltratado verbalmente, principalmente pela uhum. mãe, e tá ali contando que a responsabilidade foi daquelas crianças, né? Então o Então, impacto assim, né? disso na vida Uhum. dessas pessoas. Então, assim, tá de gozação, né? Tá de gozação, né? Você vive as turras, vivem as turras, né? E aí, né, dizem que não se separam por causa das crianças. Aí imagina que
que você é uma criancinha e que você assiste às turras dos pais, né? A falta de respeito, a falta de cuidado, né? Ou a indiferença, né? E a infelicidade que cada um carrega. Aqui a gente não tem que sim, apontar quem está certo, quem que está errado. Os dois, se estão nesse ambiente de conflito, os dois sofrem, tanto o pai quanto a mãe. Então a criança está ali vendo aquele sofrimento e escutando que eles não se separam por causa de ser criança. Então, que peso que eu carrego enquanto criança a respeito da felicidade dos meus pais ou da infelicidade deles, né? Que peso que eu levo sobre mim, na minha responsabilidade de que eles estão vivendo essa vida infeliz por minha causa. E isso é pesado demais para as crianças. Então, os casais têm que estar muito atentos a essa grande mentira de dizer que não se separa por causa dos filhos. Tá? É uma grande mentira, extremamente perniciosa para as crianças. e para não assumir a própria responsabilidade diante daquilo que eles estão vivendo, né? Então eu não assumo que eu quero me separar, que eu quero ir embora, ou eu não assumo que eu não dou conta de ir embora, Isso, que eu ainda tenho algo que me liga a essa relação, que eu ainda preciso ficar nela. Que é isso, né? Recentemente uma pessoa comentou comigo que o pai perguntou para essa pessoa, quando essa pessoa era criança, o que ela achava dele ir embora, dele se separar da mãe. Nossa! E diante de verificar tantas brigas, e como criança, essa pessoa falou para o pai, não, separa mesmo. E o pai passou o resto da vida dizendo que separou, porque ela falou que era para ele separar. Deus me livre, então, já pensou? Que horror! Pensa, joga para cima de uma criança, porque na época era uma criança, a responsabilidade. Então, a pessoa carrega isso para o próprio relacionamento, o impacto disso. E aí a gente abre um parênteses, né, Lídia, assim, com certeza essa pessoa que você está falando, não sei se é um pai ou se é uma mãe, né? É um pai, né, que você disse. Sim, com certeza ele não faz isso com essa intenção maldosa de culpar, de se apoiar nas costas do filho, né? Ele não faz isso com uma intenção maldosa, muitas vezes uma própria fragilidade em que ele se coloca pequeno diante do filho, né? Sim. E não tem condição de estar naquele lugar mais adulto, mais fortalecido. E aí faz esse movimento, é um movimento bem inconsciente, não é com uma intenção maldosa. Mas, gente, quem que é o adulto, afinal de contas, na família? São os pais. Então, os pais têm que prestar mais atenção, né? Sim, exatamente. Tá nesse lugar, assim, de quem que é o adulto, quem que tem que tomar a decisão, quem que tem que resolver, quem que tem que escolher. E é isso, de que às vezes essas pessoas não estão tanto nesse adulto, que não dão conta de arcar com a própria responsabilidade de suas escolhas, então às vezes a escolha já está até tomada. Mas aí precisa de um aval de alguém para que eu não saia com a responsabilidade toda sobre mim. Então teve alguém que participou da minha decisão. É uma dinâmica também de apontar o culpado, né? Sim. Eu tenho que é a dinâmica da vítima, né? Eu tenho que ter ali aquele que me instigou a tomar essa decisão. E aí eu me eximo da minha responsabilidade. Da minha responsabilidade, exatamente. Isso. Bom, então, gente, essa mentirinha aí de que não separa por causa dos filhos é uma falácia aqui muito prejudicial. Outra coisa em relação às crianças, que muitas vezes eu já ouvi dos casais, quem vai ficar com as crianças, entendeu? Ou seja, o casal naquela coisa assim, e se a gente separar, eu não vou confiar nunca de deixar meus filhos ficarem com fulano, ou ela não tem condição de ficar com as crianças. Então é melhor a gente manter junto, e eu estou ali de olho supervisionando o tempo inteiro, do que eu confiar que o outro dê conta. Vivo, e o que acontece, começa uma ligação chegando aqui no telefone, provavelmente, né, 011 de São Paulo só pode ser telemarketing. Só para cortar, então, me perdoe, né? Cortou assim, porque começou a tocar aqui, né, o telefone. Enfim. Então, era isso que eu estava falando, né? Que às vezes o casal usa também a desculpa assim, de não confia no outro de jeito nenhum e vai mantendo aquela fachada de unido
porque por trás é a falta de confiar no outro para cuidar dos filhos É, também. a, o homem muitas vezes, não vou separar porque eu tenho uma filha e aí essa mulher vai arrumar um outro homem. Que tipo de homem ela foi Uhum. colocar dentro de casa? Né? É, tem isso A também. mulher, por sua vez, não, e aí ela vai arrumar uma madrasta, ele vai arrumar uma madrasta para os meus filhos e ela Vai pode ser judiar má, e ela deles. pode judiar deles, então não se separa. É. E aí sempre vai cair naquele primeiro ponto que é culpabilizar, né, os O outro, filhos também, né? sim, Outra mentirinha também que os casais que mantêm, né, que dizem que mantém o casal unido, que muitos casais se mantêm unidos por trás dessa mentirinha é dinheiro. Gente, dinheirinho. separar custa muito caro. Separar é caro. Advogado é Eu caro, vou ter que separar dar os metade bens dos é meus bens para caro. essa mulher? Uhum. De jeito nenhum. Pensão, pagar pensão, ou vamos perder o nosso padrão de vida. Tudo isso é verdade, gente. Separar não é fácil mesmo, não. Tá? É caro. Sai caro, há perda do padrão de vida, sim, pode ser, tá? As pessoas têm que se reorganizar as finanças, né? Às vezes a mulher que às vezes não trabalhava ou trabalhava menos, tem que se ver ali com a necessidade de suprir um tanto mais, porque nem sempre Sim, os acordos de separação são equilibrados, ou não é nem questão de ser desequilibrado, é sempre a perda mesmo. Então, sim, muitas vezes os casais permanecem, ou porque tem uma sociedade também, né? E, então tem uma conveniência, é conveniente, né? Então a gente fala assim, o sim, casal mantém unido, mas não por uma união, e sim por uma conveniência, né? sim, Mantém unido, exatamente. mantém sim, mas às vezes é uma sociedade, né? Tem negócios e tal, mas não é uma união, né? É uma fachada, uma conveniência, é conveniente para eles. E Sim, ninguém tem que julgar também não, quer ficar junto assim, beleza, tá ótimo. Mas uhum. isso não é união, né, Lid? Não mesmo. A Andrea está até colocando aqui, teria que dividir a live em dois temas, o que mantém e o que deveria manter. A gente vai chegar aí É, daqui a a gente já pouquinho, vai Andréia. chegar. A gente vai Já chegar. vai A chegar. gente tá só é, passando mel aqui, né? Só levantando algumas coisas que são importantes Que para a são gente. importantes, porque É, muitas vezes é isso que a gente ouve como uhum, sendo o que mantém esse casal unido. Mas uhum, na verdade a gente vai ver que existem razões realmente pelas uhum, que ele se mantém, né, unido. uhum. Isso. E às vezes também tem a questão do pertencimento, da boa e da má consciência, que a gente já falou aqui, né? Uhum, De dizer assim, mas eu não separo porque na minha família ninguém nunca se separou, né? Vive todo mundo mal. Ninguém vive uhum. bem, não, mas ninguém separa. Então também tem que ficar junto, né? Isso. Ou aquilo de, não, a minha religião não permite, né? Existem algumas dessas coisas que têm a ver com a boa e a má consciência, que a gente já falou aqui, né? Uhum, uhum. E o outro ponto de pensar na família é até o apego que eu, às vezes, né, Pela como que eu família do queria dizer? outro. Mas eu queria falar, às vezes, por uma dependência emocional que eu Uhum, crio em relação uhum, à família do outro, talvez até por eu não ter uma família em que eu esteja muito conectada. Eu falo, não, mas eu gosto tanto da minha sogra, eu gosto tanto dos meus uhum. cunhados e tal. E aí Tem isso pesa. sobrinhos lá Pesa. que me fazem, né, que Uhum, eu amo tanto os meus sobrinhos, né? Às vezes eu não tenho sobrinho do meu lado, só tem do outro, e eu não vou me separar por isso, né? uhum. Então, assim, a gente deu essa pincelada aí nas mentirinhas que chegam muito na nossa clínica, né, a respeito de que mantém, por que eu não me separei ainda, ou seja, eu me mantenho unida a esse homem ou a essa mulher por conta disso, daquilo, então é isso aí, né? Mas aí, Lid, então eu vou te perguntar, o que é então um casal unido? O que a gente poderia dizer então, ok, então se isso que eu falei aquele casal que mantém unido por causa dos filhos, mas no fundo não estão unidos. O casal que se mantém juntos, né? Vamos falar assim, vamos usar duas palavras diferentes. Eu me mantenho junto, casada ainda,
né, por causa disso, disso e daquilo. Mas estar junto não quer dizer estar unido, tá? É Exatamente. isso que eu queria clarear. Acho que Exatamente. agora eu falei de uma maneira mais clara. Então, Lígia, o Sim. que seria esse casal unido? Casal unido, eu acho que tem muito a ver com tudo isso que o pessoal foi colocando aqui para nós antes, né, Elô? É um Uhum, casal, então, que tem esses elementos todos que vocês foram colocando, né? Amor, cumplicidade, respeito, né? uhum. Amor, uma série de coisas que foram colocadas Escolha aqui. também. Escolha, exatamente. Então, o casal unido vai além de tudo isso que a gente estava colocando nessas mentirinhas. Ele nem Uhum, precisa entrar nessas mentirinhas, porque ele está unido de fato. Né? Ele uhum, não precisa dizer que está junto pelos filhos. É um casal que está junto porque se escolheram. Porque se escolhem a todo dia. Porque de fato uhum, querem estar juntos. Né? uhum, E, e aí esse casal, ele vai precisar ter alguns elementos, né, Lô? E eu acho que tudo isso que a gente já vem falando nas nossas lives é um uhum, pouco dessa construção do que uhum. mantém um casal unido, né? Então é um casal que se Isso. importa com as linguagens do amor do outro, é um casal que se importa com o que agrada o outro, né? Em Uhum. fazer uma boa dança, né? Segundo Garriga, Ah, é. né? Que é Uhum. um casal que faz uma boa dança juntos, né? Então, eles se equilibram, é um relacionamento que se fortalece, de fato. Isso. Isso. É um casal que tem um propósito, né? Junto nessa união. Eles têm um propósito. Os dois estão convergindo para um olhar comum em prol de construírem essa relação, uma família. Não importa se é uma família com filhos ou com cachorro, mas os dois juntos são uma família, né? Olham um pelo outro, né? E aí me vem aquela imagem, Elo, né? Que quando o casal se encontra, né, então Uhum. eles olham um para o outro. Isso, Mas quando eles se unem de fato, eles ficam lado a lado e então podem caminhar para um mesmo objetivo comum. Né? isso. Então eles se escolhem, dizem sim, e aí, então eles se viram para frente, Uhum. olhando para o mesmo objetivo, sabendo que ali vão ter dificuldades, mas Uhum. que o objetivo de chegar, de ir além, é de Uhum. ambos, né? Isso, isso. E aí, então, a gente pode, então, agora, né, entrar no ponto o que é que mantém o casal unido, né? E a gente trouxe aqui como o que de fato mantém o casal unido, né? Esse casal que tem essa escolha todo dia, esse casal que vive não é que dizer que não vive conflito não, gente, tá? Porque isso não existe, A tá? Isso gente já é falou sobre já isso. falamos sobre isso Conflitos várias existem, vezes. Tem sim. gente que pode não ter estado não Sim, esteve conosco em outras lives, né? Então, assim, casal é casal, sempre vai ter diferença, sempre vai ter conflitos, coisas para pensar, modos de ver as coisas e pensar diferente, tá? Mas esse casal que escolhe todo dia estar junto, que olha para a vida juntos, que tem esse companheirismo, essa cumplicidade, né? Isso tem algo que é muito importante, que se chama intimidade. Então, a palavra que a ah, gente queria trazer ah, hoje é intimidade. Fala, é. Lid. Só antes de você entrar e explicar Uhum, melhor a intimidade, a Kelly colocou aqui, para mim é o amor. Quando se tem amor, os problemas podem se tornar pequenos. Nós vamos ah, ver aqui, Kelly, que é o amor, mas é um amor de uma forma adequada, um amor bem isso. direcionado. Porque eu posso ter amor e não ter intimidade, não saber ter intimidade. Eu posso Sim, ter amor e não saber expressar de uma forma adulta, né? De uma forma grande, de uma forma sim. adequada, né? Então eu tenho amor, mas que amor é esse? Pode ser um amor infantil, né? Então o Um amor amor, que ainda talvez está muito apaixonado, né? Que isso. está vendo o outro a partir daquilo que eu busco ver e não daquilo Uhum, que o outro é de fato. isso, é verdade, né? Então, intimidade, né, é aquela comunicação efetiva. A comunicação, ela é essa troca, é essa via de mão dupla. É uma via de mão dupla efetiva entre o casal, entre pensamentos, sentimentos, que de alguma maneira
eles são expressos, né, de modo que o outro entenda tanto a qualidade quanto a intensidade e da intenção, né, do que vai naquela comunicação, tá? Então, Uhum. intimidade é isso, é o dar conta de reconhecer essa via de mão dupla, aquilo que vem do outro que vai de mim para o outro. Reconhecer isso. Então, e dentro da intimidade tem outros aspectos que a gente Sim. embutiu e a gente vai destrinchá-los, né? Mas por Eu enquanto. fico Hum, pensando quando a gente fala em comunicação efetiva, hum. que é um dos grandes problemas, talvez uma das grandes dificuldades dos Ah, casais, é sim. realmente a comunicação efetiva, Uhum. né? E quando a gente pensa em comunicação efetiva, eu fico pensando o quanto ela vai além do verbal, Ah, né? sim. Eu preciso pensar quais as emoções que estão aqui dentro, como é que eu estou Uhum. comunicando isso para o outro, o Uhum. quanto o outro está disponível a ouvir também, porque às vezes eu até estou disposta a falar, e aí a Uhum. gente vê isso com um pouco mais de frequência, né, que a mulher quer mais falar, né, a famosa DR, às vezes, né, Uhum. eu brinco que a DR, ela não pode ser vista da forma como ela é vista, porque ela é um momento em que o casal pode falar sobre aquilo que não está legal para Uhum. melhorar, né? Uhum. Então, essa comunicação efetiva, então, ela precisa passar por isso. O quanto eu estou disponível para receber o que o outro tem para me contar, né? O quanto, às vezes, as mulheres têm essa necessidade, às vezes, de falar mais do que o homem, inclusive em termos de palavras, né? Ela precisa falar mais. E, às vezes, o homem chega do trabalho cansado, não está ali disponível para essa intimidade, para Uhum. ouvir, para reconhecer e receber a necessidade do outro em falar. Então, a comunicação efetiva, ela vai entrar muito nisso, em tudo que é dito e o que não é dito também. Uhum. Dizem que o repertório linguístico das mulheres é maior do que o dos homens, isso é Sim, provado cientificamente, né? Não estou a aqui necessidade falando, puxando sardinha em questões de gênero, não. É o repertório linguístico mesmo, a né? necessidade de fala, se eu não me engano, é o dobro ou triplo de palavras por dia, né? Se tem uma Uhum. necessidade. Eu acho também os homens são mais objetivos, então às vezes eles Sim, conseguem se expressar de maneira mais clara com menos rodeios, menos palavras, né? Eles são mais, às vezes, mais diretos e tal. E isso é bem bacana. Acho bem sim, legal isso. Né? Bom, então, o que é intimidade? Né? Aí, assim, tem uma porção de coisas que fazem parte, que contam para nós que o casal tem intimidade. O primeiro ponto, eu diria, que é a proximidade, tanto física quanto emocional, né? Então, se eu for falar em proximidade física, eu vou falar de segurar na mão, tocar, beijar, cheirar, abraçar, tá perto, encostar, é físico mesmo, fazer massagem, reconhecer o corpo do outro, desejar, pedir reconhecer o corpo do outro, isso é proximidade física. Proximidade física também é estar junto para atividades, né, do dia a dia, que é um pouco do que a gente falou do tempo de qualidade, né, de fazer coisas juntos, sim, que está dentro de companheirismo, né, essas atividades que a gente faz junto. Então isso é proximidade física, também é pedir e reconhecer o outro também sexualmente falando. Isso é proximidade física. E proximidade emocional é escutar, ouvir, expressar sentimentos, responder ao outro. O outro, né, o outro fala, você nem finge que não está ouvindo, presta atenção. Isso não é, né, proximidade emocional. Preocupar-se com o outro, mostrar e demonstrar interesse pelo outro, pelo que o outro chega, está com a cara preocupada, você observa e comenta e responde a isso de uma maneira acolhedora, ou demonstra preocupação, que você observou e notar isso, é ver o outro, é proximidade emocional. É, fazer planos juntos, sonhar juntos. Proximidade emocional também é lembrar de datas importantes, é se importar com que o que é importante para o outro. Se é importante para o outro, talvez uma promoção ou uma conquista, algo que você apoie, valide, poder apoiar o outro, isso é proximidade emocional.
né? E entre outras coisas também, né? Eu Eu falei fico assim pensando por também alto. em. Não, eu acho que é bem tudo isso, e aí eu fiquei Uhum, pensando também naquilo de novo, dessa necessidade, talvez, que as mulheres tenham de falar um pouco mais, e uhum, às vezes de colocar as coisas de uma forma mais emocional, né? uhum, Às vezes, de começa a falar, começa a chorar, e o quanto o parceiro ou a parceira está disponível para acolher essa emoção também do outro diante uhum. das coisas que acontecem. Às vezes está contando lá do trabalho, alguma coisa que não foi bacana, né? Entra na emoção. Então, o quanto o outro consegue acolher as emoções, né? É. O meu esposo, quando a gente começou há muitos anos atrás, ele tinha dificuldade com o choro. Uhum. Então, se alguém chorasse perto dele, ele ficava assim, era muito difícil para ele lidar com a tristeza, com o choro. Então, eu chorava, não, mas o que está acontecendo? Não, vamos pensar que tem isso de bom, que tem aquilo de bom e tal. Então, Queria te assim, tirar da sua emoção. tirar o foco para tirar a emoção, né? Uhum. Então, hoje ele já aprendeu e já acolhe, tá tudo certo. Mas isso é importante, às vezes, para. Às vezes não, é uma das coisas que faz parte dessa proximidade emocional. Uhum. E isso tem a ver com a cumplicidade, né, Lídia? Que a gente falou. Sim, Quando a que a gente é gente. bem cúmplice um do outro, né? É poder ser esse parceiro cúmplice. Isso é dessa intimidade e dessa proximidade emocional. Quando E que você já é um falou. dos tópicos, né, que a É, gente vai falar. Quando você falou do acolhimento, né, Lídio, do choro, tal, eu às vezes penso na dificuldade que às vezes as pessoas têm de lidar com as emoções do outro. Então, às vezes não é porque o outro não se importa, às vezes é porque o outro não sabe Sim, lidar. E quando lidar eu com isso. percebo que ele não sabe lidar, eu tô com um problema, tal, ele nunca me escuta, às vezes eu tenho que contar para o outro a minha necessidade. Aí entra na comunicação que a gente falou. Eu Sim, preciso contar para ele que aquilo é importante para mim e ensiná-lo de alguma maneira, dar os caminhos, o caminho das pedras para o outro também, de como ele pode fazer para atender a minha necessidade. Porque às vezes o outro não faz, exatamente. não é porque não importa, é porque às vezes não dá conta mesmo, não sabe. Então a gente ajuda, E né? aí tem essas questões, né, que a gente já falou também um pouquinho de emoções, que às vezes também a gente está falando do choro, mas pode ser Uhum, da alegria também do outro, né? Às vezes é. eu não dou conta de lidar com muita alegria do outro, porque está Aí me eu contando algo, e às vezes e acaba aí desqualificando. eu desqualifico também. Então, É, essa questão de emoções é um capítulo à parte, mas que era só para trazer aqui, para a gente ver o quanto acolher essas emoções do outro está intimamente ligado com essa questão da proximidade emocional também. isso. E então é isso, né? Intimidade tem a ver com proximidade física, proximidade Isso. emocional, cumplicidade, né? Que nós já acabamos incluindo aí dentro dessa proximidade emocional, que implica na cumplicidade. E outro Quando, ponto chave, sim, Lid, fala. acho que é só para a gente ir fechando um pouco mais de Aham. cumplicidade, já que a gente já tocou no Uhum. ponto, né? Em uma outra live a gente falou sobre amizade, né? E a Uhum. amizade entre o casal vai estar aqui dentro de cumplicidade, Sim. né? A gente recebe casais, às vezes, que o homem, ou em outros casos é a mulher, né? Que, que chega e Uhum. aí, não, eu não posso falar de dinheiro com meu Uhum. marido porque eu tô cheia de dívida, eu tô dando exemplos que eu já ouvi. Não, eu tô com dívida e meu marido não Uhum. pode saber que eu tô com dívida. Outras vezes é o homem que chega e fala assim, não, minha mulher não pode saber nunca quanto que eu ganho, porque se ela souber, ela vai querer pegar o dinheiro para ela. Né? Assim, vai Uhum. querer dar o destino do dinheiro. E eu tenho outros planos para o dinheiro. Então, eu não posso contar, não posso deixar claro. Uhum. Então, aí é um exemplo de falta de cumplicidade. Né? Então, o quanto é Uhum. possível cumplicidade, eu vejo sobre o quanto é possível falar sobre todos os temas, sobre todos os assuntos, ser algo que é Uhum. comum ao casal. Então, eu estou É, trazendo dinheiro, mas poderia ser qualquer coisa. Né? Então, o isso. quanto eu posso, de fato, ser aquilo que a gente brinca, né, do livro aberto, o quanto eu posso ser um livro aberto diante do outro. É o quanto eu sei que se eu disser algo, por mais difícil que seja, eu vou receber do outro algo de parceria mesmo. Realmente deu errado isso e agora vamos resolver juntos. Como que nós vamos Isso. resolver?
Ah, tem dívidas? Tem. Como que a gente vai resolver? E Lídia, você tocou num ponto super importante que eu acho que tem a ver com essa cumplicidade e que tem a ver com o próximo tópico, né, que é confiança, mas que você tocou num ponto super importante, que acontece muito. Às vezes, mães de adolescentes ou de jovens, às vezes o filho ou a filha querem fazer algo que o pai não deixa, por exemplo, não deixaria. E aí a mãe Aham, faz aqueles acordos por trás, sem contar pro pro marido, pai. sem dividir, né? Então fala assim, não, eu deixo, mas você não conta pro seu pai que eu deixei. Esse tipo de coisa, assim, que a gente vê que é Sim, muito comum, que capaz até que a gente já pode ter até vivido e feito também, né? sim. Mas isso demonstra a falta de cumplicidade, né? Porque é um casal, ele também é casal para decidir tomar decisões juntas e respeitando um ao outro com relação aos filhos. Um posicionamento que seja comum aos dois. Pode até ter divergência, mas chegam num acordo em que ambos digam, não, então tá bom, vai ser assim, mas que ambos estejam conscientes, né? Sabendo do que está se passando. Então ficam Esse ponto é muito é importante, um né, ponto Lodi? delicado, né? Que De tem a ver. como a gente decide a educação dos filhos, né? Então, Uhum, como o casal decide que vai ser e isso. como cúmplice. Porque é muito comum, principalmente quando é menorzinho ou de uma idade que já sabe jogar um pouquinho ali com os pais, Uhum, aí se sabe que é algo que o pai é mais maleável, pede para o pai. uhum, Se sabe que é algo que a mãe que é mais maleável, pede para a mãe. isso. Então, e aí entra nisso. Então, o que é o adequado quando a gente fala de cumplicidade é que Uhum. ambos, filho, filha, a gente vai resolver e te dar uma posição. Eu vou falar com seu pai, ou vou falar com a sua mãe, e nós vamos resolver e te dar uma posição. E a Então, medida, aí tem uma é, cumplicidade. isso, e à medida que essa cumplicidade vai sendo desfacelada, né, ou não tem, a gente não tem isso, a confiança vai sendo minada, quer dizer, demonstra assim como que está a confiança. Então, Sim, então a confiança ela está permeando tudo isso aí, possibilitando toda essa cumplicidade, toda essa permissão para falar de dinheiro, para falar daquilo que eu estou vendo que é um comportamento difícil do meu filho, ou de um problema que eu estou vendo, uma decisão importante que eu preciso tomar e que talvez eu acho que o marido não vai gostar, mas eu tenho que confiar que eu posso dividir com ele, independente de como eu acho que ele vai reagir ou não, né? sim. Então, E assim, isso aí, tudo é a confiança, né? Confiança um no outro, em que eu faço aquilo pelo outro, com o outro, pensando no outro, né? porque quando a gente fala, então, já entrando aí na confiança, Uhum, é, e tem a ver com o que a gente já falou antes, né? Confiança é confiar de fato, é não ter medo do que vai acontecer, do que vai vir do outro. Eu uhum, confio de fato. Então, se eu vou falar de algo difícil que me aconteceu, como esse uhum, caso aqui que a gente falou, endividei, entrei em dívida, né? uhum, Então, eu posso compartilhar com meu uhum, marido ou com a minha esposa e dizer, vamos resolver isso junto? Me ajuda a resolver? Né? E eu sei que não vai vir uma desqualificação, que não vai uhum. vir algo negativo, um julgamento negativo, né? Nossa, Bati o carro. Nossa, agora eu vou ter que falar para meu marido que eu bati o carro e como é que isso vai acontecer, uhum. né? Então, confiar é confiar em qualquer aspecto, né? Não é É, só a confiança de que o outro não vai me fazer algo de ruim, de negativo, mas isso, confiar que diante de qualquer situação eu posso contar com ele. sim. Sim, é confiar que eu posso contar com o outro, que eu posso confiar que eu não preciso me esconder do outro, que o outro não vai usar as minhas vulnerabilidades, as minhas fragilidades contra mim mesmo em algum momento, né? Agora vai Sim, jogar na minha cara, ficar usando isso contra mim, eu, né, demonstro minha fraqueza, minha vulnerabilidade, depois o outro vem, usa isso contra mim num dia de discussão, num dia de conflito. Gente, isso é ridículo, isso é péssimo, né? sim. Isso é total criancice, eu diria, né? E Falta de essa maturidade. a Né? cumplicidade, a confiança aí tem Uhum, a ver também com eu poder ser eu mesmo diante do outro, né? isso. Eu confio tanto que eu posso de fato ser eu mesmo, né? Uhum, Mostrar que eu sou um ser em construção, cheio de falhas, né? Mas também com os meus acertos. Então, diante do outro, eu posso ser eu mesmo e confiar que eu vou ser uhum, amada, que eu vou ser
respeitada ainda com essas falhas. Isso. Bom, então, intimidade, né, inclui, recapitulando, né, proximidade física e emocional, cumplicidade, confiança e Vamos falar de igualdade. igualdade agora. Uhum. A A Alexandra Lê está está com uma pergunta perguntando, aqui, é, né? Quando quando você está você no está no... relacionamento de Pode segunda ir. união e o outro tem vários filhos, como fica essa situação? Bom, aí, Alexandra, a gente tem que lembrar lá da nossa aula sobre hierarquia, né? Sobre a ordem de chegada no sistema. Com certeza, os filhos deles chegaram na vida dele primeiro do que você. E mesmo que hoje você ocupe o lugar de mulher, né, um lugar importante, você tem que sempre lembrar que no coração dele aqueles filhos chegaram primeiro, mas são posições diferentes. Uma coisa é a posição de mulher, outra coisa é a posição dos filhos, né? São lugares diferentes no sistema, mas há uma ordem de chegada. Então, o quanto mais você puder incluir, olhar para esses filhos com amor, dar o lugar da mãe deles também na história do seu parceiro, do seu companheiro, porque ela esteve lá antes, graças a algo que não deu certo lá, e ela liberou e ele pôde agora estar com você, e incluir isso no seu coração, para que você possa harmonizar o mais essa, essa relação com esse homem que já traz filhos do primeiro casamento, né? De Sim, outra união. é importante entender essa hierarquia nesse sentido que a Elo está colocando, de que eu cheguei depois, eu tenho um lugar na vida, no coração desse segundo, né, relacionamento, e que esses filhos, a ordem de chegada deles é que deve ser prevalecida. Então, ainda que eu tenha um filho com esse segundo parceiro, né, nesse segundo relacionamento, os filhos dele também têm prioridade, precedência sobre o novo filho que aquele casal gera. Uhum, Então, eu não sei se era bem por aí que você queria entender, e se não for, uhum. pode reformular a sua pergunta que a gente te ajuda aqui, tá, Lê? Mas o importante aqui, pelo que a gente captou, é essa questão da Da hierarquia. hierarquia Então, mesmo. a confiança, a cumplicidade, a proximidade, tudo tem a ver com o casal. E tudo isso, casal de primeira, segunda ou terceira união, não importa, Uhum. né? Isso mantém o casal unido. Né? E aí a outra questão é que a hierarquia dos filhos tem precedência sobre o novo relacionamento. Uhum. Bom, outra coisa importante que compõe a intimidade do casal é o senso de igualdade, Igual, né? E o que é isso? bom, igualdade, eu gosto muito de falar disso, porque é algo também que a gente recebe muitas queixas, né, dos relacionamentos, de que às vezes um quer ser autoridade, né? Quer mandar no relacionamento, quer ser Uhum. maior do que o outro no Mais relacionamento. As coisas importante. precisam ser sempre do meu jeito, né? Uhum. Então, é importante que o relacionamento, num relacionamento de iguais, de dois adultos, os dois chegaram juntos no relacionamento. Aqui não importa quem é mais velho, quem é mais novo, quem chegou na vida primeiro. No relacionamento chegaram juntos. E como Isso. chegaram juntos, têm o mesmo tamanho. E Uhum. tendo o mesmo tamanho, são iguais. E essa igualdade, ela precisa prevalecer. Né? Um Uhum. relacionamento ok, um relacionamento que dá certo, é aquele em que tem-se igualdade e que eles vão buscando equilibrar o dar e o receber no dia a dia para se manter também em pé de igualdade, sem que nenhum comece a ficar muito maior do que o outro porque está dando mais. Então, esse Uhum. equilíbrio, essa igualdade, ela precisa se manter com amor, né? Até a Kelly colocou de amor. Então, esse amor vai me ajudar também a pensar, será que eu estou dando muito? Poxa, se eu estou dando muito, ele não está conseguindo acompanhar, ou ela não Uhum. está conseguindo dar do mesmo tanto, deixa eu esperar, não vou dar Uhum. muito mais agora, não. Então, também por amor, eu dou o tanto que eu percebo que o outro consegue retribuir. Isso é igualdade. Isso é igualdade. Exatamente. Igualdade é isso, saber que chegamos juntos e somos igualmente importantes
dentro do casal, né? Como membros do casal, ambos, ninguém é maior que o outro. E por Exatamente. fim, tão importante quanto, né? E tudo, E muito e importante, muito importante, o que é que mantém o casal unido, gente, né? a, co- Intimidade, a, o que é que coroa a intimidade do casal e que conta para os outros que é um casal, que não é um par de amigos, nem mãe e filho, nem exatamente, irmãozinho e irmã, nem colega de é, república, né? exatamente. O Era o que eu que ia é que dizer. conta, né? Que aqueles dois ali são um casal e não, né, duas pessoas qualquer que vivem juntas, né? Sexualidade. É claro, gente, sem a sexualidade não tem casal que permaneça como casal, entendeu? E mesmo que a idade transforme a sexualidade de outra maneira, né? Com os Sim, casais idosos unidos, né? Assim que você vê lá velhinho e tal, né? Eles exercem isso de outra maneira, mas está presente no brilho, no desejo de um pelo outro, no que você vê, no viço, né? Daquele casal que o Bert é. dizia que a sexualidade é o que consuma o amor, né? Uhum, Então, a gente pode ter amor, mas o que vai uhum. consumar essa união, esse amor de fato, num casal, num relacionamento de casal, é a sexualidade. Uhum. É a sexualidade. A sexualidade é esse vínculo, né, de energia mais profundo e mais, eu diria, forte, né? Profundo, Sim. mas forte, a palavra que eu queria dizer era forte. É o que de É, fato então é vincula, isso. né, o casal. Uhum. É o que nos É. vincula de fato. Uhum. Pode ver que quando a sexualidade sai pela porta, a gente diz assim, né? A sexualidade sai pela porta, né? O casamento vai, os membros do casal vão virando outra coisa, né? Inclusive, assim, eu não sei você, mas é algo que eu sempre recomendo muito quando tem casais ou alguém que está trazendo Uhum, queixa de relacionamento. Eu falo, não como uma obrigação, mas como algo que é importante, é buscar manter a possibilidade de uma de, sexualidade, não manter uma relação sexual no mínimo por semana, né? é, Para que esse um vínculo, vínculo. né, eu sempre Uhum, esteja muito próximo, muito junto ali, uhum, né? Aí vai é, passando o tempo, vai distanciando. Então eu preciso me reaproximar o uhum, máximo possível, intimamente falando, sexualmente falando, para que uhum, tudo que a gente falou de conflitos, de dificuldades que acontecem no relacionamento, sejam um pouco mais fáceis de serem desenroladas, de serem resolvidas, porque o casal está mais próximo, está mais vinculado. uhum. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, acho que a gente percorreu aí, né, o caminho das mentirinhas que a gente conta para justificar estarem juntos, mas não quer dizer que estejam unidos, né? Falamos de o que é estar unido, de verdade, o que é um Sim, casal unido e o que é a coroa dessa união, que é essa intimidade do casal. E a intimidade mais visível e concreta, eu diria que é realmente a sexualidade, ela se consuma na sexualidade, né? A consumação da intimidade do casal enquanto homem e mulher é a sexualidade, através da sexualidade. E isso exige, né? Exige não, envolve proximidade física e emocional, cumplicidade, confiança e a percepção de igualdade, né? sim. E se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, a gente tem alguns minutinhos ainda, Uhum. tá? Então, se alguém quiser contribuir, perguntar algo, né? Eu estou lembrando que eu vi agora há pouco que o Giovanni deixou um comentário, mas aí como a gente estava seguindo no assunto, eu deixei ele reservado aqui. Mas agora eu estou lembrando que para poder voltar nele, né? Ótimo. Que ele falou assim, que às vezes a gente precisa tirar férias.
Ah, eu E não aí vi, talvez não. seja a coisa que, né, aqui ó, paciência, cumplicidade. Às vezes preciso tirar férias dessa relação. Então, assim, né, quando a gente pensa que o casamento está precisando tirar férias, e é porque talvez a gente precise olhar para aquilo que está difícil, né? Então, em vez de dar umas férias, quer dizer assim, ah, vamos dar um tempo, que para mim isso não existe, é vamos cuidar da nossa relação, vamos olhar para isso juntos, Eu né? fico pensando em E talvez desequilíbrio também. tirar férias para nós dois enquanto casal, sim, né? Então vamos tirar uma férias juntos, vamos Juntos. viver um casal, né? De novo, vamos fazer uma proposta de viver algo que é sair da rotina do dia a dia e tal, e escolher fazer uma nova lua de mel, novos votos, novas compromissos, né, de amor, que eu diria, pelo outro, né? Eu fico pensando quando eu olho, precisa tirar férias, às vezes a sensação que me vem quando eu leio, quando eu ouço isso, é de que está havendo desequilíbrio. Uhum. Então, se eu estou Ah, sentindo, muito eu bom. preciso de férias, Tá me pesado, parece né? algo que está Tá pesado, pesado, né? tá E se está pesado. pesado, é possível que então esteja havendo algo de desequilíbrio na relação. Uhum. Então, o que me pesa? O que eu preciso olhar para o quanto essa relação está equilibrada? Né? Será Uhum. que eu que estou querendo férias não estou carregando coisas que não seriam minhas de carregar, eu estou carregando pelo outro? Ou será que eu tenho dado tanto mais pelo relacionamento que começa a me pesar? Então, Uhum. é algo que a gente precisa pensar um pouco nesse equilíbrio. Ou ao contrário, né, Lídia? Às vezes o outro é que dá muito e eu percebo que eu não estou dando conta de acompanhar e Também, também fica pesado para mim, porque eu sinto também. desigualdade quando o outro faz muito mais por mim do que eu por ele, E eu não né? consigo Ou por retribuir. ela. Eu não dou, então eu não consigo retribuir, né? A Ângela colocou aqui, Hum. mas podemos sair sozinhos para alimentar a relação? Bom, eu não sei Hum. exatamente o que que a sua pergunta quis dizer, né? Sair Agora, uma coisa é assim, sozinho. é, as mulheres se alimentam do feminino por meio de outras mulheres. Os Uhum. homens se alimentam do masculino por meio de outros homens. Uhum. Então, os homens vão sair para jogar futebol. Então, se é realmente o futebol, bacana. Eu vou encontrar com as minhas amigas para a gente tomar um café da tarde, para a gente conversar um pouco, trazer coisas do feminino, porque homens normalmente têm assuntos de homens, de Uhum. futebol, de carro, não, eu tô falando de coisas saudáveis, né? Então, vai falar ali de carro, de futebol, de coisas que é do universo masculino. Enquanto a mulher vai falar ali, às vezes, de filho, de moda, de coisas para casa, não sei, vai falar de coisas que De tem mais a ver trabalho. com Uhum. o universo feminino. Uhum. Então, se eu estou dizendo de sair sozinho, pensando nisso, de me alimentar enquanto mulher do feminino, e meu marido se alimentar do masculino de forma saudável, ok, porque isso vai ajudar, inclusive, nessa intimidade, porque eu vou ter coisas para contar, eu me alimentando do feminino e ele se alimentando do masculino, a nossa sexualidade vai estar Uhum. mais aflorada. Então, aí sim, a gente tem algo positivo, mas só não sei se era bem isso que você quis dizer. Achei legal a colocação do feminino e do masculino, porque a gente precisa do masculino do homem e o homem precisa do nosso feminino. Então, quando a gente se alimenta, a gente chega mais energizada nessa energia feminina e o homem chega mais energizado no masculino. É isso que a Lídia colocou, Sim. é muito legal, né? A Ai, Elaine está mosquito. colocando aqui que por experiências, uns dias sozinha faz a gente refletir, ver o que a relação tem profundo e que vale a pena lutar. Acho muito legal férias do cônjuge. Eu não vou falar aqui, vou deixar você falar porque eu conheço a pessoa e eu sei Ah, que nesse caso aqui é bem saudável o que ela está dizendo, mas vou deixar aham. você comentar. Porque na verdade, né, Lídia, a gente não tem a receita de certo e errado e aquela coisa engessada de que tem que ser assim. A gente traz Sim, reflexões, né, dentro de estudos das leituras que a gente faz, daquilo que conduz um casal para
um relacionamento mais sadio, mais forte e tal, né? E a gente propõe estratégias de, vamos dizer, de cuidados, estratégias para os cuidados, que apontam em algumas direções. E cada casal tem um modo de se cuidar e de se curar. E se esse é o modo de se curar nesse casal, é dando um tempinho, cada um ficando consigo e tal, entendeu? Tá ok. Né? Mas eu acho que é muito válida a reflexão que a Lid fez antes, sobre o que se eu tenho essa percepção de peso, de estar pesado, de que está difícil, que eu preciso de férias, talvez seja uma boa reflexão o equilíbrio que a Lid trouxe, né? Pensar Sim, como que está o equilíbrio, olhar para isso, né? exatamente. Então eu acho que não perder de vista isso. Acho que a gente não está aqui para bater o martelo em algo absoluto, até porque cada caso é um caso, né? Mas que bom que você achou que para você funciona, né, Elaine? Que bom que para você está funcionando assim. Então, cada pessoa tem que encontrar a sua maneira. A Elaine tem aí, eu não vou precisar não, mas pelo menos mais de 30 anos de casada ela tem, então Aham, tem alguma bagagem muito bacana aí pra gente também. aham, é verdade. É porque a gente tem que pensar, né, que casamento não quer dizer anular a individualidade, né? Então Exatamente, nós ótimo. somos um mais um que forma mais de um, né? Que não forma dois, forma muitos, são muitos, né? Porque a gente traz o nosso sistema, a gente já falou disso. Né? Mas no dia a dia, apesar de, né, da frase bíblica, né? Tornarmos uma só carne, nós sim somos um casal, a união. Mas somos sim duas individualidades, isso é preciso respeitar, porque senão acontece da gente se perder da gente, de olho no horário aqui, da gente se perder da gente mesmo, a gente vai se perder, eu falo que a gente vai se despersonificando. E quando isso acontece, eu preciso mesmo ficar comigo para eu poder lembrar quem eu sou, sem o outro. Né? E aí entra simbiose, Eu dependência ia falar disso. afetiva, Isso. entram outras patologias, né, dos relacionamentos que é preciso olhar. Né? Sim, exatamente. Ok, Ok, pessoal, então tem a mais gente alguma pergunta, algo aí? Acho que o tempo temos um também já está estourado, minutinho né? Não, antes do então, tempo, antes de shutdown na nossa cara aqui. Eu quero deixar gratidão, obrigada, né? Dizer que o Instagram agora tá com uma novidade aí, que parece que fica salvo no IGTV, se não me engano, tá? Então, se possível, conforme a hora que desligar aqui, o que for possível fazer para deixar salvo, a gente vai fazer, tá? Da maneira que ok. for. E muito obrigada a todo mundo que participou. Segunda-feira tem mais. Bom, pessoal, também quero agradecer a todos. A gente não tem falado o nome de todos que está entrando, mas são todos muito bem-vindos sempre às nossas lives e é com muito Uhum. carinho, muita gratidão que a gente recebe todos vocês aqui. E esperamos vocês nas próximas. Convidem outras pessoas a estarem conosco também. Deixem sugestões de temas para que a gente possa levar a vocês aquilo que também vai contribuir um pouquinho no que é particular, que a gente entende que é um tema que pode agregar muito, tá bom? Uhum. Quem puder dar um print de tela aí, mandar para nós também. Sim, Dá um print e tirei manda pra aqui. gente. Eu tentei, mas aí como não tem como dar opção, eu fiquei com medo de cortar aqui para dar o salvar aqui. Clarice, a gente vai deixar salvo, sim. Pode ser, vai ficar no da Elo, tá bom? Porque hoje está pelo meu. E é isso, Tá bom? gente. Fiquem com Deus. Boa Fiquem com Deus, um noite, grande viu? beijo e até a próxima. Beijo, Tchau, Lid. tchau. Obrigada, tá? Beijo, Elô, fica com Deus. Tchau, Com tchau. Deus. Tchau, tchau.